Olá, estudante! Professor Leonan Rodrigues, de História, aqui na plataforma Gonçalves Dias, com as atividades curriculares complementares, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Pegue papel e caneta e vamos para a nossa aula. Nesta aula, iremos tratar do aperfeiçoamento na produção de mercadorias e os impactos econômicos, sociais e ambientais. Bom, estamos falando sobre a evolução desse capitalismo, que sucede o modo de produção feudal e passa, então, a estar no centro econômico das discussões e principalmente da burguesia, que vai ser também, aí, juntamente com o capitalismo, vai nascer juntamente com o capitalismo. E quando a gente fala de aperfeiçoamento dessas mercadorias e os impactos que elas geram no nosso meio ambiente, na nossa sociedade, é muito fácil para nós, hoje, entendermos onde você está, seja no seu bairro, na sua cidade, no lugar em que você mora, o que você ali vive, você vai perceber que essas mercadorias, ou esse aperfeiçoamento de mercadorias, vai trazer também um sério problema ambiental, que é o descarte. Alguém compra uma geladeira, alguém compra uma TV, e um dia essa TV, ela quebra, ela não funciona mais. Você joga onde? Às vezes no lixo. Você vai para onde essas peças que não têm mais utilidade? Para o lixo. Algumas vão para reciclagem, mas pouco. Isso é um problema que, dentro do capitalismo, da produção industrial, nós temos até hoje. E a nossa aula vai versar exatamente sobre a Revolução Industrial, que ocorre lá, primeiramente, no século XVIII na Inglaterra, mas vai se espalhar pelo mundo inteiro. Claro, uns com atrasos, outros com avanço, mas ela vai acontecer. Mas nós vamos ver um pouquinho mais sobre essa Revolução Industrial. Para início de conversa, a gente tem aqui algumas perguntas muito importantes. Quais mudanças ou permanências em relação ao conceito de tempo e trabalho podem ser vistas nos dias de hoje? É importante essa pergunta porque é o que vai dar tônica do processo de revolução industrial. Alguns nem gostam dessa terminologia de revolução industrial, porque parece que a gente saiu de uma coisa e amplamente passou para outra, como se essa primeira deixasse de existir e somente esta outra aqui permanecesse. Não, elas coexistem, com certeza. Mas o processo de revolução industrial aqui é porque modificou essas duas categorias, trabalho e tempo. As pessoas tiveram mudança significativa no trabalho e no seu tempo. Aquele tempo que outrora você tinha antes desse processo, enquanto eu artesão, é diferente do tempo que eu vou ter depois da Revolução enquanto operário. Então é importante verificar isso. Então, trabalho e tempo é que vão ser esse processo de revolução, dentro, claro, da industrialização. O avanço da industrialização fez com que tempo e trabalho modificassem dentro do cenário social. Vamos lá. O marco temporal dessa revolução aqui é nos séculos XVIII e século XIX, ou seja, de 1760 até 1850. E aí nós temos o tempo de transformações. Antes da primeira Revolução Industrial, tínhamos a produção artesanal. Todas as etapas do processo produtivo poderiam ser executadas por uma única pessoa ou com a ajuda de familiares. Olha o que eu acabei de falar. Falei do tempo e do trabalho. Então, antes desse processo de maquinário que nós vamos ter da Revolução Industrial, você tinha o artesanato, você tinha o artesão. Ele era dono do seu tempo e do seu trabalho, porque ele fazia ali em casa. Ele fazia junto com os seus familiares. Então, era uma produção ali ainda incipiente, mas que fazia com que ele controlasse todo o processo produtivo. Observem, atentem para essas duas questões. Então, ele controlava tanto o tempo como o trabalho também, porque ele é que fazia todas as etapas do processo de fabricação. Então, vou fazer um sapato, então eu pegava desde o couro, os pregos, o solado, todo o acabamento era comigo, e era no meu tempo. Eu tinha um horário ali do almoço, ou do descanso,
né? Parece um pouco com aquilo que a gente identifica nas produções agrícolas familiares. Até mesmo no nosso estado do Maranhão, nós temos muitos, né, trabalhadores e trabalhadoras rurais que também controlam um pouco o seu tempo e o seu trabalho, o horário do descanso, do repouso, né, ainda dentro de uma tradição, dentro de um ethos social que significativo, né? Só que aqui ele também controlava. Só que essa é a mudança significativa depois, quando ele passa a não ter mais o domínio do seu tempo, o domínio do seu trabalho. Ele não tem mais como fazer todas as etapas da produção. Mas vamos para frente. Então, o artesão era dono do seu tempo, das ferramentas e da matéria-prima, produzia ou comprava. Gradualmente, houve uma relação de dependência entre o comerciante e o artesão. Fornecia a matéria-prima e emprestava ou alugava as ferramentas. Olha como vai acontecendo as transformações do tempo e do trabalho. Então, eu era artesão, eu tinha minhas ferramentas, eu comprava a matéria-prima e produzia. Mas alguém vendia essa matéria-prima. E quem vendia era o comerciante. O comerciante começou a perceber o seguinte: bom, se eu não vender, ele não tem como produzir. Eu também tenho ferramentas para vender. Então também, se eu não vender, ele não vai produzir. E aí o que acontece? O comerciante passou a entender que ele tinha a matéria-prima e ele tinha as ferramentas. Ele tinha o que era necessário para a produção e de como essa produção iria se desenvolver. Então ele passa a entender que aquele artesão, ele depende dessas ferramentas e depende também da matéria-prima. Olha como é que vai acontecendo a transformação. E aí esse comerciante inicia um outro processo, que é um processo agora de reter essa matéria-prima e essas ferramentas e utilizá-la, claro, a seu bel prazer. É o que nós vamos costumar, a gente, ouvir por aí, que ele controla agora os meios de produção, a matéria-prima e as ferramentas. E o artesão, como fica nisso? Ele já não tem mais, de fato, o seu tempo, nem o seu trabalho? Não, o trabalho ele não tem, porque dentro desse processo produtivo era necessária a força, o braço humano nesse processo do artesão. Mas ele não tinha as ferramentas, ele não tinha matéria-prima. Então ele vai ter que comercializar a sua força de trabalho, vender a sua força de trabalho. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, com o crescimento da produção e do mercado, surgiram as manufaturas. Um novo sistema, os trabalhadores eram contratados por um comerciante. O trabalhador não era dono do seu tempo, das ferramentas e da matéria-prima. Olha só, gente. O comerciante, então, entendeu que ele poderia contratar esses artesãos. Então, ele agora passa dentro desse processo de manufaturas ainda. Aquela transformação aí inicial. Ele passa, então, agora a não ter mais o seu tempo e nem também, né, controlar o seu trabalho. Porque ele agora estava necessitando ser contratado por alguém, pelo comerciante. Então, o comerciante vai dizer, olha, bom, eu vou pagar tanto para você fazer determinado produto. Então, eu vou, produzir sapatos. Então, eu vou contratar vários artesãos, vou entregar ali, estou com as ferramentas, estou com a matéria-prima, e eu vou pagar pela produção, pelo trabalho deles. Mas quem vai determinar esse trabalho? É o sujeito, o comerciante, que tem as ferramentas e que tem também a matéria-prima. Então, vejam como esse processo vai precarizar o artesão, que vai se transformar depois em operário, que não vai mais comandar o seu tempo e nem muito menos vai comandar o seu trabalho. Ele só tem a força de trabalho para oferecer, mas quem diz o valor é quem tem ou quem é o dono dos meios de produção, quem tem as ferramentas e a matéria-prima. Então, observem, gente, que quando nós tínhamos lá o artesão atrás, que era dono do seu tempo, do seu trabalho, tinha as ferramentas e as matérias-primas que ele comprava ou alugava as ferramentas, ele não tem mais isso. Ele perde porque o comerciante agora, em vez de alugar, em vez de vender, ele retém e contrata a mão de obra. E essa mão de obra não é dado o preço a partir do artesão. Agora, quem dá o preço é quem tem os meios de
produção. Então, observe essas transformações, porque elas são importantes para nós entendermos até mesmo o que nós temos hoje, né, da mão de obra que é ofertada, né, dos postos de trabalho que são colocados, né, para que as pessoas possam, então, trabalhar, mas elas não vão mandar nos valores em que elas irão ser pagas. Vamos para frente. E aí nós temos, né, novas formas de trabalho. Com a invenção de novas máquinas, você teve uma especialização do trabalho. Então, o artesão, que ele tinha ali uma roca, que era algo bem mais rústico, vamos se colocar, né, mas que fazia ali o fio, o tecido, né, que era a sua ferramenta, o seu ambiente de trabalho, começa a entrar num processo, né, de melhoramento tecnológico, vamos assim colocar, e que aí passa a ter uma produtividade maior. E aí, claro, agora antes o sujeito apertava o pé ali e aquela roldana ia girando e ele ia fazendo o fio. Agora você tem vários. Você tem mecânico, você tem hidráulico, e aí depois eletricidade mais para frente, né? Movido a vapor. Então, o que ocorre? Esse sujeito agora, ele precisa não mais fazer todas as etapas do processo produtivo, que outrora ele fazia. Eu fazia a mesa, eu fazia para essa mesa o pé, o tampão, o sapato, eu fazia tudo. Adam Smith coloca no seu livro, A Riqueza das Nações, a faca de alfinete. Ou seja, eu esticava o arame, botava a cabeça do alfinete, fazia todos os processos. Com essa especialização do trabalho para aumentar a produtividade, cada sujeito vai fazer uma parte desse trabalho. E aí, o todo final, que é o alfinete que eu estou colocando, vai ter maior quantidade produzida. Então, essa era a ideia. Então, aí, essa tecnologia, esse avanço, essas novas máquinas, vão fazer com que aquele sujeito ele não faça mais todo o processo, ele faz somente uma parte. Imagine uma pessoa aí dentro de uma linha de produção de televisores. Cada parte do televisor é feita em uma linha de montagem. Chega no final, você compra numa loja o televisor inteiro. E aquele trabalhador, às vezes, ele só aperta um parafuso, ele só coloca uma placa, ele só coloca o display, ele não participa dos processos anteriores, ele só faz uma parte. Essa é a especialização do trabalho que vai acontecer dentro desse processo de industrialização. Vamos para frente. E aí nós temos, então, as novas formas de trabalho. Então, o capital, os donos do meio de produção e o trabalho representado pelos assalariados. Então, o capital é o recurso maior, é o valor maior, que vai fazer com que aquele comerciante que tinha as ferramentas e que também tinha a matéria-prima, ele se torne o dono do processo produtivo, dos meios de produção. Então, eu não sou dono dos meios de produção, eu vou ter que oferecer o meu trabalho, eu vou ter que oferecer o meu trabalho por um salário. Então, eu passo a ser assalariado. Quem é que vai dizer quanto eu tenho que receber? Quem tem o capital, quem é o dono dos meios de produção. Então, essa nova forma daquilo que nós tínhamos anteriormente na relação do artesão com a sua família, na produção ali, numa oficina, em casa, não tem mais. Ele passa de artesão para ser assalariado, para ser um operário, dentro desse processo de produção fabril. Quem é o dono? Quem é que ganha mais nesse processo? São os donos do meio de produção que têm o capital. Então, por isso que esse tempo do processo de industrialização, do aperfeiçoamento dessas mercadorias, você também cria um fosso entre duas classes, né? Os donos de todo o maquinário, de todo o meio da produção, da matéria-prima, e aquele que vai ter sua força de trabalho. Então, um filme aí épico, muito bom de se assistir, do Charlie Chaplin, que é o Tempos Modernos, que remonta um pouco sobre esse processo fabril, né? Os primeiros momentos, até alguns momentos aí de revolta desses trabalhadores. Vamos para frente. Os trabalhadores, que é a classe operária, proletariado, a força de trabalho, transformada em mercadoria e explorada ao máximo. Então, eu não tenho mais o tempo e não o trabalho. Eu passo a ser força de trabalho, eu sou proletário, eu sou assalariado, eu não sou dono, né, dos meios de produção. E aí o que acontece? Eu passo a ser explorado ao máximo.
sempre no aumento da produtividade, no aumento da produtividade. O filme que eu acabei de citar para vocês, ele remonta exatamente isso. O Chaplin, ele aperta muitos parafusos e depois, quando ele troca de turno, ele continua apertando os parafusos. Ele continua com o mesmo movimento de apertar os parafusos, que era um problema recorrente nesse período, porque era exaustiva as quantidades de horas de trabalho que cada um desses operários tinham, porque ele era explorado ao máximo. Porque agora a força de trabalho dele é que vai manusear as máquinas, as esteiras, o processo produtivo. Mas ele não é dono desse trabalho, ele recebe um salário por ele. Então, vamos assimilar, gente. O artesão era dono do seu tempo, das ferramentas e da matéria-prima, produzia ou comprava. Gradualmente houve uma relação de dependência entre o comerciante e o artesão. Ou seja, o artesão, ele não tem como comprar ou alugar se o comerciante não quiser. O comerciante, então, entendeu isso. E por isso, mudou-se, dentro daquela lógica que eu falei para vocês no início desta aula, do tempo e do trabalho do artesão, que passa agora a não ter mais domínio nem sobre um, nem sobre o outro. As manufaturas, o trabalhador não era dono do seu tempo, das ferramentas e da matéria-prima. E com as inovações tecnológicas, o trabalhador perdeu o conhecimento de toda a técnica de fabricação, passando a executar apenas uma etapa. Então, ele não sabia mais produzir todo o sapato. Ele só produzia a sola, ou somente uma parte do sapato. Ele não produzia mais toda a cadeira ou a mesa, ele produzia somente uma perna. E assim por diante. Hoje, dentro do nosso mundo contemporâneo, nós temos pessoas, principalmente dentro da indústria têxtil, de confecções, de roupas, em que elas produzem na sua própria casa. As grandes empresas hoje colocam, né, uma parte, por exemplo, de uma calça para determinado grupo produzir, com a sua máquina, a sua energia, etc. e tal, e outra parte também. E alguém que vai juntar esses dois lados de uma calça. Isso acontecia nesse processo aqui também. Ele produzia somente uma parte, porque tinha um outro grupo que produzia a outra parte e o outro que finalizava o produto. Pense aí, imaginando, ou até mesmo procure alguns vídeos e verifique, por exemplo, a produção de carros também. Claro que tem alguns braços de robôs que vão produzir, mas, em grande maioria, alguém se especializa em colocar só o câmbio, só o motor, só os bancos, só o farol e assim por diante. Esse é um trabalho especializado, advindo, então, desse processo industrial. Os trabalhadores se revoltaram e começaram a quebrar, a sabotar as máquinas, e outros movimentos também surgiram nessa época com o objetivo de defender os operários. Então, assim, os operários aceitaram de pronto, não fizeram nada? Não, você tem movimentos que fizeram, né, pressões principalmente em relação à questão de quê, gente? De leis trabalhistas que protegessem essas pessoas. Então, as pessoas, por exemplo, se acidentavam numa máquina, não havia nenhuma seguridade social, não havia nenhuma proteção para elas. Elas simplesmente ficavam aí, né, a ver navios. Então, não existia nenhuma lei. E eles começaram, então, a lutar contra. Há um movimento chamado de cartismo que vai tentar mandar cartas ao parlamento inglês para que essas leis pudessem ser criadas. Ela não vai acontecer. E aí eles partem para um outro movimento, que era o de sabotagem mesmo, de colocar calça nas rodanas, de quebrar as máquinas, porque eles entendiam que se quebrasse essas máquinas, eles poderiam voltar ao que eles tinham anteriormente, que era no tempo em que eles poderiam produzir todo o processo. Mas isso, de fato, foram movimentos que ocorreram, mas que trazem alguns benefícios, mas, claro, algumas sindicalizações que vão ocorrer, mas, assim, não tem uma efetividade, né, nesse processo de parar esse avanço tecnológico. Bom, dito isso, gente, nós vamos ter o seguinte: o proletariado é a classe operária, ganhava baixo salário, jornada de trabalho 16 horas, antes eram dono dos teares e rocas e passaram a ser submetidos aos capitalistas, que eram os donos dos meios de produção. Vamos então para o nosso exercício para que a gente possa fixar. Então, um ponto aí chave é entender: o trabalhador, esse operário agora, que outrora era artesão, perdeu tanto o seu trabalho, o domínio do seu trabalho, como também do seu tempo.
Exercício 2014, nós temos uma imagem, né, em que algumas máquinas aqui, né, e dizendo que não há vagas. E uma pessoa, né, lustrando a borda de uma máquina, é uma charge de fato no Enem 2014. Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida no cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação a quê, gente? Letra A, ideia do progresso. B, concentração do capital. C, noção de sustentabilidade. D, organização dos sindicatos. E E, obsolescência dos equipamentos. Então, aqui é a resposta certa, A, ideia de progresso. Essa ideia de progresso, né, ali das máquinas, ilustrando, é a ideia de que esse progresso chegou e tirou os empregos daquele que era o operário, que estava ali vestido de operário. Bom, a nossa aula chega ao final, mas você tem os materiais que estão sendo enviados, com mais questões, mais orientações. Não esquece, gente, de ir lá na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, né, acionar o sininho para receber as notificações. E também, né, acompanhar nas redes sociais, né, seguindo também a plataforma. Ficamos por aqui, bons estudos e até a próxima aula.